Fala aí galera, bem-vindos ao canal Pensando Fora da Caixa, eu sou Cláudio Félix. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem interessante, a questão, nosso dinheiro não está valendo mais nada. Será que nunca valeu? Aí no caso no Brasil colonial, a primeira moeda foi a mercadoria. O Brasil trocava fumo, pau-brasil. Quem trouxe as primeiras moedas mesmo em formato de dinheiro foram os europeus. Embora não foi. A primeira nota foi criada na China, né? Questão do dinheiro. Bom, mas enfim, o sentido é que o dinheiro desvaloriza por causa da inflação, que é feita pela desvalorização, que por sua vez é feita pelo desinteresse da moeda, da falta de consistência e da insegurança, que é gerada, de certa forma, politicamente, economicamente, administrada erradamente, gera muitos problemas. O Plano Real, na verdade, foi o único que fez sentido, né? Porque até então todos os outros, de certa forma, foram um fracasso. Porque primeiro foi criado, né, atrelado o RV, que é a Unidade Real de Valor, que aí teve a mesma valorização do dólar. E aí sim conseguiu conter a inflação durante... E é o que mais durou, né? 26 anos já de real. E aí até garantiu a eleição do presidente Fernando Henrique. Realmente funcionou no início, mas agora o real está indo aí por água abaixo. Bom, a primeira moeda que teve no Brasil era chamado de mercadoria. Não era que a moeda era chamada... na verdade o nome da moeda realmente era mercadoria. Que o que era a moeda mercadoria? Há muito tempo atrás, as trocas eram feitas assim. Você tinha uma coisa, trocava por outra, trocava por serviço. Só que tinha aquelas pessoas que não tinham produto para trocar pelo outro e tananã, 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 tananã. E aí depois surgiram alguns produtos que valiam mais, tipo sal, açúcar, café, tal. E aí o sal começou a ser um das principais, conhecido como mercadoria. É por isso que existe o nome salário mínimo, que era por causa do sal, tá? Então a pessoa recebia um punhado de sal, porque o sal tinha bastante valor. Então foi assim que surgiu aí a primeira moeda da mercadoria. E o Brasil teve essa moeda mercadoria, não foi só lá fora na Roma antiga não. O Brasil também teve essa moeda mercadoria. E é esse a origem do nome, salário mínimo, que vem do sal mesmo. O que acontece? O Brasil já teve 9 trocas, 7 trocas de moeda e novos tipos diferentes, né? Eu vou lembrar o nome até o final aqui, aí eu falo para vocês. Mas o Brasil já teve 7 moedas diferentes. A primeira moeda veio com os portugueses, né? A primeira moeda veio com os portugueses, que era o mesmo real. Só que ele no plural a gente chamava de réis. Então assim, passou de um real era réis. Então ficou mais conhecido como réis, mas era essa mesma moeda atual, o real. E o que faz o país estar trocando de uma moeda sempre? Bom, um dos maiores problemas é a inflação mesmo, né? Só para você ter uma ideia, se não tivesse trocado as moedas, hoje ia precisar de milhões de cruzeiros para comprar uma garrafinha de água, um pastel na rua. Então não dá certo, realmente era necessário. Só que o Brasil tem um problema muito sério, o Brasil não consegue manter a moeda estável. E se você não consegue manter a moeda estável, ela se desvaloriza pelo seguinte, porque se a moeda não tem credibilidade, ninguém investe nela. E segundo, e mesmo os moradores, os brasileiros, preferem a moeda de fora. Então isso faz desvalorizar a moeda. E por que não dá para resolver essa questão? Essa questão é muito complexa pelo seguinte, quando a moeda está desvalorizando, também gera algumas coisas boas. Por exemplo, o turismo melhora. Meu dinheiro lá no Brasil está valendo mais, eu vou para lá. Em vez de eu comer um pastel que eu como 10 lá, então as pessoas vêm para o turismo. Os produtos daqui se tornam interessantes para alguns países de fora, tipo a nossa carne e etc. Então, só que aí está o problema, porque aí que acontece? Começa a ficar caro para nós.
né? Começa a ficar caro para nós e fica barato para quem vem de fora, porque começa a sumir o produto daqui e quando tem mais gente procurando e menos produto, é natural que o produto cresça. A lei da oferta e da procura, e aí a vida dos brasileiros vai ficando difícil. Aí tem um outro problema. A matéria-prima que você compra de países desenvolvidos, que vem para países subdesenvolvidos, por exemplo, o trigo, por exemplo, vem. Aí você compra o trigo que é super caro, porque ele vem cotado em dólar. E aí chega aqui a gente precisa do trigo para fazer macarrão, para fazer pão, para fazer bolo. Então aí o pão fica caro, o macarrão fica caro, tudo fica caro. Então esse tipo de coisa complica muito. Só para você ter uma ideia, se o Brasil tivesse conseguido segurar o nosso real desde a época desse último real, não o primeiro. Hoje você compraria com o seu salário, com o salário mínimo, o mesmo que você compraria com 6 mil reais. Você compraria com o salário mínimo hoje. Você não consegue. Para você ver como é importante. Mas isso é um pouco de incompetência brasileira. É uma coisa que o Brasil precisa repensar muito, porque ficar produzindo moeda, essa produção de moeda, sem que o país enriqueça, desvaloriza demais o dinheiro, né? Essa questão tá sugando o Brasil. Você ficar produzindo dinheiro sem que o país enriqueça. O país precisa enriquecer com trabalho, com desenvolvimento. Se ficar só fazendo dinheiro, cada dia mais essa moeda e não tem interesse pela moeda, né? Ninguém tem interesse por essa moeda. Nós, brasileiros, principalmente, vamos investir em dólar, no euro, no franco e etc., em ouro. E a moeda vai só caindo, caindo, caindo. E é isso que faz com que nós estamos sempre aí tendo que trocar moeda. O real já está aí, já super 90% quase desvalorizado. E isso tem complicado a vida dos brasileiros em si. E tem um outro detalhe: o fato da desvalorização da moeda aumenta, se torna muito caro o serviço público. Tá? A questão também dos transportes públicos também encarece demais. Isso tudo tem a ver com a desvalorização da moeda. E aí tem a questão política, né? Não dá para ficar manter essa política do jeito que está, com essa polarização e gente que simplesmente se candidata sem nenhum entendimento de como funcionam as coisas, faz plano só para ganhar a eleição e não tem plano para administrar o país. Aí a gente vai ficando nessa situação aí. Tá ok? É só para dar uma explicaçãozinha sobre essa questão, vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, a gente vai fazer um vídeo bem detalhado depois aí sobre a origem do dinheiro. É só deixar o sino ligado que você vai ser chamado na hora certa.